tinha comida. Aí eu falei com a moça na cozinha, falei, ô dona Lourdes, a senhora não tem como me dar um ovo para eu fritar? Porque eu esqueci minha marmita na faculdade. Quando isso chegou ao conhecimento da direção do projeto, me colocaram para fora. Porque eu pedi um ovo e eu era excelente no projeto, eu era imensamente elogiada. Até porque eu era a única que estava no projeto e que era de periferia. A primeira coisa que a diretora do projeto falou: não dá certo botar pobre para trabalhar com pobre. Falou na minha cara. É muita discriminação. Então, por isso que vira tudo, a maioria vira, se perde, porque eles veem o traficante andando com tênis de marca, tênis caro. Eles veem o traficante metendo a mão no bolso, tirando maço de dinheiro. Aquilo, querendo ou não, enche os olhos dos jovens, sim. Olha o Felipe lá, ó. Bom. O que você acha disso, Richard? Que eu fui nascido e criado numa favela do Rio de Janeiro, e essas pessoas, para mim, elas nunca foram referência, quando justamente eu até tive uma dificuldade durante um tempo da minha vida de usar roupa boa. Tinha até dificuldade com isso, porque me associava na minha cabeça ao crime, a algo ruim, o que não tem a ver exatamente uma coisa com a outra, e que as pessoas, elas são influenciadas pelo meio ambiente que vivem, mas que aquilo não é fatal. Tá dando interferência, LG. Não é fatal, não pode determinar um todo, mas sim, influencia em algum nível, sim, influencia a tomada de decisão. A tomada de decisão ainda é a coisa mais forte que existe, uma pessoa que está convicta em seus ideais. Não importa o que aconteça em volta. Não importa o que aconteça em volta. Ela consegue, sim, ter nascido num ambiente que não tem nada a ver e seguir. Essa questão da discriminação entre pobres e ricos acontece de todas as maneiras diferentes. Já pobres e ricos, brancos e negros, esquerda e direita. E é tão homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais. E aí vão afastando as pessoas uma das outras, segregando para conseguirem o que querem, e não percebem o quanto que, na verdade, todos têm um objetivo principal de ser feliz, e que é possível ser com as condições que você tem naquele momento. Assim como eu tenho a felicidade de conviver com pessoas, tanto no presencial quanto no virtual, que não ditam o que a outra pessoa é pelo que ela tem, e sim pelo que ela é mesmo. E as suas atitudes, o que a pessoa faz, dita quem ela é, de fato, e até o que ela faz vai, de alguma forma, compor o que ela tem, o que a gente brinca também, chama de desenrolância, porque a questão, particularmente, eu não consigo conviver muito tempo com uma pessoa muito escassa em alguma coisa. Mas ser escasso em alguma coisa não quer dizer ser pobre, quer dizer ser escasso mesmo. Tem gente que é muito rica e é escassa. Então tem essa questão de nivelamento de convívio. Se uma pessoa acredita numa coisa, ela acaba se tornando verdade naquele ambiente que ela vive ali, seja realmente ela não tem como conviver com pessoa dessa categoria de gente aqui, a pessoa segrega. Se ela está acreditando naquilo, durante aquele período vai ser assim. É verdade que as coisas que a pessoa tem de referência, você imagina, eu tenho referências em mim mesmo, porque em algum momento não havia nenhuma referência à minha volta. Tanto que é bem comum que todas as perguntas que alguém faz para poder fazer uma comparação ou um ponto de referência que eu tenho, eu sempre encerro em mim mesmo, pelo motivo óbvio. No momento onde eu nasci, tinha até pessoas que compuseram, por exemplo, a minha maneira de pensar. Isso sim, professores que foram importantes. Em algum momento, os meus pais, nos seus erros e acertos, e até tiveram mais erros, e era razoável que tivessem erros mesmo, pela idade que tinham. Nos seus acertos para me dirigir, em algum momento outras pessoas se apresentaram, porque se fosse para me basear, não, do jeito que você nasceu, os recursos que tinha ali, vai se encerrar ali, não é. Eu sempre falo como se eu fosse muito rico, inclusive, justamente me baseando no fato de que de onde eu vim e onde eu estou, eu posso me considerar tranquilamente bilionário, mesmo sem ser literalmente com valor de bilhão em patrimônio, porque não é, mas na minha cabeça e eu afirmo dessa maneira, por conta de que você imagina. Tem noção? Você chegar onde você está... E ainda tem muito para frente. Cheio de planos para chegar ainda além. Isso. É uma coisa grandiosa. E é realmente.
E é isso, E porque é realmente. você imagina o Você não seguinte... está errado você não está supervalorizando isso. Não. Você está dando isso, o valor que isso tem realmente. Exatamente. Porque olha só, tu pensa aqui comigo, eu nasci num lugar onde uma criança de 6, 7 anos, com a idade da minha filha que tem 8 agora, saberia qual é a arma que está sendo utilizada pelo som. Eu estou dizendo que uma criança Meu saberia... Deus. Olha o que eu falei agora. Que uma criança... E para mim aquilo era normal. Para mim aquilo era normal. Porque eu nasci naquele ambiente. Então eu sabia que não era para correr. Não era para me jogar no chão. Era para ir pro cantinho, sentar, esperar um pouquinho. E sabia se era polícia ou se era bandido. Porque a polícia atira de forma agrupada. Então ela faz um som regular. Enquanto que as rajadas... Meu Deus! As rajadas Eu tô me partem... arrepiando. As rajadas... Sabe o que o Daniel falou? As rajadas partem pelo ponto normalmente do traficante, porque ele não precisa ter uma responsabilidade naquele disparo. Então, se eu saio de um lugar como esse, para um lugar hoje que eu tô aqui, se eu esquecer a porta aberta, não faz diferença. Você não ouve isso, você não tem isso, né? Não, nem sei se eu teria as mesmas reações que no passado. Então, para mim, a paz é prosperidade. Então, existe uma situação de saber viver na guerrilha, saber viver no conflito. Eu nasci na guerra, mas sou filho da paz. Então... Daniel. Oi. Fala que você me falou agora. O quê? O Daniel ouviu você falando aí, doutor? Oi, Cláudio. Dessas coisas, ele falou assim pra mim, faz o L. Não. Muito relevante seu comentário. Então, o que acontece? De onde eu vim, de onde eu estou, é uma diferença muito grande, e eu compreendo também que até quem está aqui não compreende onde está, porque às vezes a gente está num lugar bom, e isso eu tenho uma agonia muito grande. Às vezes a pessoa está num lugar bacana, só que ela não tem noção, ela fala assim, não, poxa, antigamente que era bom, eu entendi que antigamente tinha coisas melhores, mas agora, no hoje, no agora, o que tem de bom pra gente aproveitar agora? Que a gente fala se uma coisa é ruim ou boa, talvez... Nesse tempo presente. Porque senão eu vou viver o meu futuro me baseando no passado, e aí não acontece nada, é sempre para trás, é sempre antes. Não, agora, o que tem de bom? Se não tá bom no lugar, é o lugar ou sou eu? Não, realmente é o lugar, que é perigoso. E são os pais que dizem isso para os filhos. O tempo todo. Esses filhos não viveram e jamais vão viver esse tempo que seus pais viveram. Eu não tenho como pegar meus filhos e arrastá-los, levar aos anos 70, que tinha aquele bailinho, hi-fi que a gente fazia em casa. Isso. E podia dançar agarradinho. Obrigado, Cláudia, pelas 6 da tarde, às 9 da noite, cada sábado na casa de um vizinho. Os vizinhos sentados ali, os adultos tomando cerveja, comendo um churrasco. Obrigado e tomando conta dos seus filhos e dos filhos dos vizinhos. Obrigado por seguir, Cláudia. É para seguir de volta? Você me avisa se for para seguir de volta, tá, Cláudia? Mas os meus filhos, eu não tinha como levá-los para viver isso, que eu achava realmente super legal, porque é uma coisa de família, as famílias ali juntas, todo mundo era responsável pelos filhos de todo mundo. Eu não tinha como levá-los a esse tempo, porque esse tempo eu tive o privilégio de viver, como eles estão viveram outras coisas que eu já não tive. Como eles viveram outros momentos maravilhosos, como o hi-fi que a gente fazia em casa, que eu não vivi. Entendeu? Pronto. Você viu agora aí esses meninos falando aí, um monte de coisa. Dobra a direita, dobra a esquerda. Eu não sei o que é. Porque não é coisa do meu tempo, você entende? Aham. Mas, em contrapartida, serviu para quê? Para eu observar também que eu estou arrastando coisas, ao longo desses anos, eu estou arrastando coisa desse tempo de glória que eu tive como jovem da idade deles. Sim, claro. Eu preciso aprender que se entra à direita, se entra à esquerda, se dá certo, entendeu? Particularmente falando, eu tudo tenho comigo, entendeu? o Ivanete. Que é legal, é engraçado. E eu tenho uma predileção por determinada tipo de pessoas, isso eu falo abertamente, porque eu não trato todo mundo igual. Eu até ouvi numa conversa muito boa aqui, recente, com uma pessoa, que algumas pessoas mais idosas eram os adultos acessíveis para as crianças. Eu achei muito legal essa frase, porque o que acontece? Quando eu era criança, o que mais acontecia era que eu falava coisas que eu falo hoje, e a pessoa mandava eu ficar quieto, porque eu não tinha que estar me metendo em conversa de adulto. Eu apanhava até. E aí, mas os idosos, as idosas lá do corredorzinho, de um lugar específico, elas davam atenção ao que eu estava falando e perguntavam, mas eu também estava disposto a ouvir. Eu acredito fielmente que, se a gente entender que a força da juventude, somada à sabedoria dos mais antigos,
isso sim é infalível, Aham. vai mudar tudo, porque tem coisas Aham. dos mais antigos que mudou? Teve, que não tem como ser aplicada agora? Sim, mas a essência é a mesma. A essência da sabedoria ela é tão antiga que você vai pegar um livro ali de antes do judaísmo, seja ali religioso ou político, e ele vai ter coisas muito atuais. Então, quer dizer, a sabedoria, pela sua essência, ela é uma anciã, mas a força, ela é jovem. Então, se a pessoa consegue juntar as duas coisas, pô, isso aqui eu preciso colocar uma pessoa mais jovem aqui para fazer, isso aqui eu preciso de uma pessoa mais madura para fazer, eu acredito que sempre vai ter um resultado extraordinário. E existem jovens que têm sabedoria de ancião, que são a minoria, e eu tenho o prazer de conviver com essas pessoas. Sim. Eu tenho até uma certa... não estou falando no sentido pejorativo, no sentido positivo, de uma certa excitação, Sim. de falar, caramba, que tesão que dá poder conviver com pessoas que ainda na sua mocidade tem uma sagacidade que pessoas talvez bem mais velhas demoraram muito tempo para entender, para poder aceitar algumas coisas do jeito que elas realmente são, porque tem algumas verdades que elas são doloridas. Então as pessoas entram em estado de negação. E isso é uma situação que é comum, é recorrente. As pessoas elas entram nesse estado de negação porque a verdade ela dói. A verdade ela dói, ela incomoda. Só que ela é verdade, ela é o que é verdade, sabe? As pessoas vivem fugindo da realidade, vivem numa ilusão, criando personagem, fazendo personagem nas outras pessoas, criando conclusões das outras pessoas, vivem se drogando de uma forma ou de outra, não só com drogas ilícitas, nem só com drogas lícitas. Não só com drogas, justamente, para fugir da realidade. Elas são inebriadas. Mas a realidade, eu sei que dói passar pela perda, dói passar pela dor, mas ela vai passar, essa é a palavra, ela vai passar. Mas a ilusão ela pode ser permanente. Poxa, eu quero viver a vida verdadeira. E eu sei que é uma minoria que faz isso. E aí é uma ascese, é um crescimento pessoal muito grande e um processo de aprendizado onde eu quero salientar também um mérito aqui da Ivanete, de muita gente fala assim, mas na cidade que eu tô já não tem nada que possa se modificar. Como se isso fosse realmente assim. Não é. Em qualquer época, a pessoa pode fazer uma transformação se ela tiver afim também. Se ela não quiser, ninguém a obriga, é claro. Mas é uma transformação que pode acontecer em qualquer época, em qualquer idade. E eu acredito na juventude, eu acredito nos mais antigos, acredito, mas não deposito fé. Então a minha confiança nas outras pessoas, ela não parte de um ponto de uma fé cega, nem por uma pessoa, nem por outra, nem por ninguém. É sempre com muito ceticismo, com muito tato para fazer as coisas e pouca entrega. Essa é a verdade. Eu trato todo mundo diferente, inclusive por isso. Tive algumas oportunidades, acho que antes de ontem, de soltar uma meia dúzia de coisas, mas elas têm até uma densidade maior. Quer falar, Ivanete? Que eu falei bastante. Você quer falar? Que aí depois eu continuo. Não, pode falar. Conclui o que você está falando. Existe até uma densidade maior do que o que eu estou dizendo, porque assim como eu tenho um apreço por coisas que não me agradam, olha que contraditório. Eu tenho um apreço por coisas que não me agradam. Porque eu vejo conversas que acontecem entre a juventude e uma boa parte não me agrada, não. Mas meu apreço é para estudar de onde parte aquele princípio. E quando a gente vai descobrir, tem coisas parecidas que ressoam conosco, não daquela maneira, não daquele formato, não daquele jeito que é feito, mas tem coisas que ressoam. Agora, quando a gente se depara nesse meio tempo com algo que ressoa realmente com a nossa identidade, é claro que a gente vai estar mais próximo, é claro que a gente vai dar mais liberdade, mais acesso, mais permissão, e até isso eu procuro fazer isso com muito cuidado pelo outro, mas também por mim, porque particularmente, Ivanete, eu sou muito lento de criar vínculo, porque eu tenho facilidade em criar vínculo, então eu domino isso, porque para mim é muito fácil, só que portanto eu acelero o limite, acelero os limites colocados, porque em algum momento eu já tive alguma dificuldade de colocar algum limite. Então eu acelero o limite e vou lento na criação do vínculo. Lento na criação do vínculo, velocidade em colocar limite nas coisas. E isso é para mim e também para as pessoas que de alguma forma eu vou gerando apreço. E existem várias formas de amor diferentes. Né? Tem o amor de desejo sexual, tem o amor de irmandade que a gente cria com as pessoas, de irmão mesmo, de amigo. Existe até um amor que é só amor, né? Que é só amor puro, que pode virar qualquer coisa. Não existe mais nada além daquilo, só amor. E eu acredito que até ele pode se transmutar. Ele não muda, ele transmuta. Ele pode virar uma coisa que pode sim se tornar um relacionamento, pode não se tornar nunca. Pode se tornar um relacionamento que era mais voltado ao desejo, ou mais voltado à irmandade. Um relacionamento amigo. Um relacionamento amigo, que pode ser que se transmute ou não.
As pessoas têm até medo, às vezes, disso, né? Eu vejo a juventude falar, poxa, eu fiz uma amizade com a menina aqui, agora meio que a gente é só amigo mesmo, não acontece mais nada. E eu queria alguma coisa com ela. Tem que justificar, tem que explicar, tem que se explicar. Pois é só amigo. Poxa, que situação, né? E é uma coisa recorrente. E aí a gente vê... Eu tenho um apreço por algumas pessoas em especial, e aí eu acabo, por paternidade que sobra, né? A paternidade me sobra. Me sobra não, ela me transborda. A minha paternidade me transborda. E ela alcança todos da aliança, o tempo todo. Isso eu acredito que eu já falei até um pouco mais do que deveria. Pode falar, Ivanete, concluir também a sua fala, que eu também... Não, é interessante, você fez uma abordagem maior do que a que eu esperava, porque eu acho, você citou a minha idade, eu acho muito interessante, eu também acho muito interessante o fato de eu retomar projeto de vida. Quando, infelizmente, Boa. A maioria das pessoas que têm a minha idade, Boa, não importa se aparentam ter ou não. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo muito. Não importa se as pessoas aparentam a idade que têm ou não. No meu caso, dizem que eu não aparento, mas eu assumo que tenho, então eu tenho mesmo. Eu não preciso dizer, você parece ter 55 anos, 52, 55. E eu ficar quieta, eu digo, mas não, eu tenho 70. Tem 70? Tenho 70. Mas não parece? Mas tenho. Por que eu vou esconder a minha idade? Eu acho que se eu tenho que ser exemplo para alguém, eu serei exemplo justamente porque aos 70 anos eu consegui achar um caminho que me devolveu a coragem, porque eu também já pensava que eu não tinha nada a fazer por estar prestes a completar 70 anos. Você entendeu? Uhum. Para mim, a terapia é uma coisa que não ia... Eu nem pensava em fazer terapia mais, imagina. Há mais de 30 anos que eu não fazia e não pensava em fazer mais, porque não resolveu absolutamente nada. Uhum. Só serviu mesmo para invadir meu bolso, não serviu para nada mais. Sim. Não sei se também por eu não estar preparada para fazer, porque tem isso também. Eu não vou culpar só os profissionais. Vou dar o meu pitaco, então, te atravessar. Digamos que eu também não tenha me aberto. Mas, Ivanete... Receber Ivanete, o que eles estavam me dando. Aqui, deixa eu atravessar então para dar meu pitaco, até porque eu vi que não é a primeira vez que você comenta a respeito disso. Existe uma questão do seguinte... Existe uma parte que é do terapeuta, existe uma parte sim que é do paciente, mas existe também o fato de uma coisa que eu tenho combatido o tempo inteiro, não só na área de saúde, que me interessa aqui na área emocional e na área física que eu tenho atuação, mas tenho conseguido invadir outras áreas, e a palavra é invasão mesmo, eu tenho invadido outras áreas para incomodar as pessoas, essa é a palavra, incomodar, para que não fiquem engessadas em seu protocolo, porque se eu pegar um caso... como o seu, como foi o caso, e eu achar que realmente o protocolo vai funcionar, que o que a gente aprendeu no papel é isso, que as pessoas não se transformam e as classes, tanto sociais quanto de idade, cada categoria tem suas próprias nuances, os lugares que aquela pessoa passou montam aquele universo, eu vou pegar ali e ficar no pré-determinismo de Freud, e eu preciso que os profissionais comecem a se afastar do protocolo e depois voltar para ele. Para ser bem claro, para eu falar de forma mais cirúrgica, a gente aprende ali na academia umas questões que são padrões. A maioria dos casos que realmente vão te procurar não são padrões. Eles justamente estão fora dos padrões. Eles são fora daquela normalidade que a gente está, até mesmo fora do padrão da anormalidade. Então, como é que eu vou usar um protocolo? Então, tem a parte que é do profissional mesmo. A pessoa não se abriu muito. Peraí, se você estudar um pouquinho de venda, porque a gente sabe disso, estou te entregando aqui um ouro. Profissional de área de saúde precisa aprender sobre venda e precisa até pegar um produto e ir na rua vender. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele também vai começar a lidar dentro da cabeça dele com quebra de objeção, com medo de rejeição. Porque você não tem medo de vender, você tem medo
de ouvir não. Então você treina a técnica, faz com que as pessoas comecem a se interessar pelo seu produto. E para que isso serve no ambiente terapêutico? Se não tem, nenhuma escola vai ensinar isso, nenhuma academia de psicanálise ou de psicologia vai ensinar. Para que quando ele vai conversar com alguém, ele lembre que aquela pessoa ela não está se abrindo porque ela está com medo de ser rejeitada, pelo mesmo motivo. Então ele sabe trazer conforto, sabe falar de uma linguagem espelhada, estuda persuasão, e explica para a pessoa de um jeito que a pessoa possa entender que ela não vai ser julgada, que aquilo não é um julgamento. Então, quer dizer, essas etapas não vão forçar a pessoa a falar, mas vai dar o máximo. O meu problema não é quando a pessoa não consegue fazer uma coisa, é quando ela não deu o melhor dela para aquele dia. Se todo o conhecimento que eu tenho não for suficiente para resolver uma coisa, eu simplesmente vou falar, porra, eu não sei resolver isso, então liga para alguém, conversa com outro terapeuta, conversa com outra pessoa de outra área, avisa o paciente que você não sabe. Porra, é uma coisa que as pessoas têm medo de mostrar quem são, têm medo do que vem quando olha no espelho. Então o terapeuta que não participa o tempo inteiro de um processo de reaprendizado próprio, ele tende a destruir a própria vida dos pacientes, ou no mínimo o bolso. Pelo menos ele talvez não seja prejudicado exatamente, porque ele vai receber por aquilo ali, ele ainda fez uma troca, teve ainda uma energia de troca ali. Mas via de regra, as pessoas que poderiam fazer isso para a vida toda de graça devem cobrar mais caro sim, só que por que fazer isso de graça fariam para a vida toda? Porque é um propósito de vida, e não uma coisinha. E o propósito também muda. Hoje a pessoa é da área de saúde emocional. Amanhã ela de outro ramo de saúde, ou ela vai para engenharia, ela faz outra formação. Isso acontece. Parabenizo de novo pela coragem de ter uma iniciativa de uma mudança de carreira, de movimento. E saliento aqui, dessa vez publicamente, que eu sempre tenho um cuidado, justamente porque eu acabei de falar que eu vou lento na geração de vínculo, porque eu gero vínculo com facilidade, então eu vou devagar. Daí não mantenho constância com ninguém. Por quê? Você, por exemplo, já é uma das poucas pessoas que soube receber uma oferta e devolver com generosidade algo, com feedback, com informação, com indicação, até mesmo com uma oferta financeira que tivesse dentro da sua realidade naquele momento. E eu aprendi com o tempo que nenhuma atitude de bondade fica impune. As pessoas massacram as boas atitudes. Essa é a verdade nua, chata de ouvir, mas quando a gente se protege, veste a roupa de vilão, até mesmo de um pouco de arrogância mesmo, as pessoas têm um pouco mais de medo de usurpar nosso direito, e aí, de novo, lento para o vínculo, rápido para o limite. Isso aqui é o limite, o vínculo vamos devagar, e aí as coisas vão criando um cenário. Então sim, tem uma parte que era sua, tem uma parte que era sua, mas se o terapeuta não te passava um deverzinho de casa, olha, pega esse material aqui, essa fonte aqui, compra esse livro, lê isso aqui, que enquanto não tiver a próxima sessão, você já tem pelo menos ali um socorro, digamos assim, para aprender sozinha, realmente junto à inabilidade de uma pessoa e a falta de abertura de outra, mas às vezes a falta de abertura sua poderia ser responsabilidade sua, ou porque ninguém te orientou. Como? Porque pode ver que a primeira coisa que eu fiz contigo, depois dessa primeira sessão, foi, pega esse documento aqui, esse aqui é de graça, inclusive hoje em dia é mais fácil, que é de graça no YouTube. Tá aqui, lê isso aqui. Você entende que aí mudou tudo? Não foi só o que eu fiz, foi o que eu fiz você fazer? Entende o que eu tô falando ou não? Não foi uma virada de chave, foi uma abertura de porta. É isso. Porque às vezes você vira a chave, a fechadura tem 6 voltas. Você vira uma vez só, não adianta muito. Boa. O que aconteceu comigo começou a acontecer exatamente no momento que, de maneira aleatória, você caiu no meu aparelho. Entendeu? E você falando muitos caralhos também. Eu falei, mas gente, que perturbação é essa? que é isso? Aí fiz essa crítica. Eu falei, é policial, é médico, é todo mundo agora que nem fala outra coisa que não seja caralho. Entendeu? Deixa eu ver por que ele tá. Eu não me preocupei de ouvir por que alguém usa seu caralho na boca. Mas eu tive esse interesse. Então eu acho que alguma coisa já começou a mudar ali. Ali. Porque me chamou a atenção, coisa que outras pessoas falam a mesma coisa e não chamou a atenção. É um caralho a mais, é outro a menos, é 2 a mais. É só isso, só o mesmo número de caralhos. E eu parei pra olhar e falei, aí apareceu o Richard, terapeuta, não sei o que lá.
Eu falei, gente, a terapia mudou muito desde que eu fiz. Eram aqueles profissionais todos empertigados. Ainda é, tal. ainda é, Ivonete. Ele de terno, no consultório do edifício Avenida Central. Ela sempre de taier, de linho, com blusas de seda, sapatos que você via que eram de marca. E no consultório no Jardim Botânico, em frente à Pai. Toda uma elegância, né? Pessoas chiques. Todos dois de famílias muito tradicionais. Todos dois. Como os Gracie, né? Do esporte. Sim. Essas duas famílias são muito tradicionais. Ela do mundo da música e ele do mundo da psiquiatria e da neurologia. Porque ele tem dois sobrenomes. Ele é Bacelar também. A família Bacelar, você sabe, a neurologia era na mão deles há muitos anos, né? Sim, sim. Então, eu falei, olhei e falei, você de camisa de malha, com cara de garoto, você tem cara de adolescente. Verdade. Eu falei, gente, um moleque, eu falei assim, não no sentido pejorativo, no sentido jovem. Falei, o que esse moleque tá dizendo aí? E parei pra ouvir e você foi dizendo coisas que pareciam assim soltas, parecia que você estava jogando palavras pro alto, e essas palavras estavam caindo em cima de uma mesa e iam se juntando, montando o quebra-cabeça. Sim. E quando você via a figura toda montada, você entendia o que estava sendo dito. É isso, mas é exatamente isso. Eu vou dar meu tempo ao invés de levantar para arrumar a casa, essa hora da madrugada, eu vou assistir esse cara. E ali eu já vi que era por ali. Então eu falei, gente, eu quase não falo palavrão. É muito raro que eu fale palavrão. Mas eu não falo porque eu não me dou a liberdade de falar. Sim, eu entendo. Eu entendo e tem gente que... Eu não me dou a liberdade. Não é porque eu não sou de falar, não é porque... É porque eu não me dou a liberdade, porque sempre que eu não falava, era condenada pela família. Pronto, é isso que eu ia chegar. Você falava um merda, você ouvia a coisa o resto da vida. Porque uma coisa, Ivonete... Então eu falei, vou ficar com esse cara. No segundo dia, eu já estava lá no horário. Já estava lá, esperando que você explicou, cara, uma live, não sei o quê, velho. Eu acho que eu te peguei no primeiro dia. Quer dizer, você me pegou no primeiro dia. Foi sim. Acho que foi no primeiro dia dessas lives, foi no mês de agosto. E eu não sei por que eu não marquei um dia, porque eu sou de marcar essas coisas. Foi isso mesmo. E dali mudou muita coisa, tá mudando muita coisa. Essa semana eu dei uma pausa na leitura, porque eu tô me sentindo um tanto atordoada, entendeu? Perfeito, é isso aí até que eu queria saber. Eu estou me sentindo um pouco atordoada e eu me dei ao direito de curtir um pouco meu luto. Isso. Eu me dei o direito de curtir um pouco meu luto, entendeu? Já que eu não estou chorando, já que eu não estou desesperada, já que eu não estou achando que o mundo acabou, eu estou me dando um luto comemorativo. Justo, é isso. É isso. É um luto comemorativo. Eu estou comemorando esse momento que eu estou compreendendo que existe vida para os vivos depois que um outro morre. Que eram coisas que eu não compreendia antes. Eu morria com cada um que morria. Por isso que eu sempre digo que eu já morri muitas mortes e já vivi muitas vidas. Então. Entendeu? Porque eu morria junto com as pessoas que eu amava, que morriam também. Então, essa semana eu não estou lendo. Não estou nem preocupada com isso. Isso vai acontecer amanhã, a partir de amanhã, ou a partir de depois. Estou bastante enrolada, porque o meu curso é de 14h às 16h em Bruxelas. E eu sou muito lenta, porque eu tive eclâmpsia, eu fiquei muito lenta. Minha sequela é que eu sou lenta para fazer as coisas. Eu faço, mas uma coisa que qualquer pessoa faz da metade do dia, eu preciso do dia todo para fazer. E agora, tendo que cuidar da casa e sair para Bruxelas, para o curso, voltar do curso para fazer o jantar. A minha filha chega em casa às 8h30, 9h da noite do trabalho. E eu gosto que o jantar esteja pronto para ela jantar, que já é tarde para jantar, que eu janto às 18h. Então eu quero continuar jantando às 18h, eu dependo, às vezes, o ônibus passa de hora em hora. Durante a semana é de meia hora quando passa. E você vai para o ponto, quando chega lá no ponto,
Você olha no aplicativo, diz que o ônibus daquele horário que você vai pegar foi suspenso. Não tem outra condução para sair daqui. É um lugar que as pessoas, a maioria, tem carro. Eu não tenho. Então, eu dependo de ir a pé, realmente. Então, eu não tenho como ir a pé para Bruxelas. Então, eu tô precisando organizar tudo isso na minha cabeça, porque eu não quero deixar de fazer o francês, porque eu vou precisar ler algumas coisas de Sartre para fazer o curso da psicanálise, entendeu? Aham. Eu quero levar alguma coisa que eu gosto de Sartre e muita coisa de Nietzsche. Eu sou gamada por Nietzsche. Perfeito. Muita coisa de Nietzsche, de Simone de Beauvoir. Então, eu tenho que traduzir do francês para o português. Eu quero ler fazendo a tradução. Então, eu tenho que fazer esse curso de francês, que eu tentei fazer várias vezes. E uma vez você falou, quem tenta dificilmente consegue. Vai e faça. Eu guardei bem isso. Quem tenta, alguma coisa assim, quem tenta dificilmente consegue. Pronto, aqui. Vá para fazer. Aqui. Vá para fazer. Ô, Vá para Ivanete. conseguir. Ivanete, só para não me perder aqui, Oi. porque até anotei, porque são vários assuntos, sim, ao invés de tentar, vai e faça. Fato, isso aí mesmo, a frase é essa. Com relação ao começo, você Vai e falou- faça. com relação à questão do padrão, Eu pessoal, consegui. pode falar. E eu consegui o curso. Uhum. Eu consegui um curso. Não é um curso como eu gostaria. Eu gostaria de fazer Aliança Francesa. Eu gostaria de fazer Aliança Francesa. Mas a Aliança Francesa eu tenho que ter documento e tenho que ter o recurso financeiro, que eu não tenho. Então eu peguei esse curso, eu consegui esse curso para refugiados. Então tem muita gente do Leste, muita gente de África que está aqui como refugiado, muitos árabes. Então já fui avisada que tem que ter muito cuidado com bolsa, com as coisas, com pertences. Porque eles chegaram, eles estão sem nada. Muitas pessoas dessas têm muita coisa na sua terra, mas como não chega no país dos outros como refugiado, não tem nada. Eles vêm com a roupa do corpo. Então eles afanam as tuas coisas. Entendeu? E eu sempre corri desses cursos. Não, eu não quero esses cursos, não. No meio dessa gente que rouba, gente que... Eu não tenho nada a ver com isso. Que eu cuide das minhas coisas e que eu vá trazer o que eu estou indo buscar, o conhecimento em francês. E estou indo pro curso. Entendeu? Ivanete, Oi. só para não me perder, que eu anotei um monte de coisa aqui. Primeiro, volta lá pro começo. O padrão, que você vê pessoas que atendem de forma padronizada, terno, gravata, eu acho ótimo. Entretanto, já existem muitos profissionais... Eu não acho. Existem muitos profissionais assim. Eu não acho. Existem muitos profissionais assim. Então, eu vou sempre destoar. Eu vou sempre fazer algo que não é que vai ser ridiculamente estranho, mas vai ser estranho o suficiente para alguém achar ridículo. A ideia é essa mesmo. Aí Pra tem chamar atenção, né? para chamar atenção também, mas não é exatamente para isso. É porque, olha só, os casos que foram... Vai chamar atenção. Vai sim. Os casos que foram rejeitados por algumas pessoas vão ser abraçados por aquele que está disposto a sair do protocolo. E tem uma coisa que você falou aí, que eu queria salientar sobre o luto, eu inclusive até anotei que talvez amanhã eu vá abordar especificamente, que agora a gente está ao vivo no TikTok aqui só para experimentar, porque apareceu uma tarefa. Amanhã no YouTube a gente deve abordar o luto de pessoas vivas. Porque o que acontece? Eu sei que quando a gente vive um luto de alguém que realmente partiu, como você falou, algumas vezes a pessoa morre junto um pouquinho. Só que tem uma coisa mais grave, que eu vou criar um cenário hipotético aqui, tá? É um cenário que supostamente não existe. Vamos supor que eu estivesse dentro de um templo, tá? Um templo que não fosse necessariamente de uma religião específica. É um templo, você pode fazer qualquer coisa ali dentro. Aí ali dentro tem um lugar onde você bota as suas conquistas, que você bota um objeto que significa suas conquistas e você vai chamar aquilo ali de céu. Vai subir ali e vai colocar um pedaço de um diploma, ou uma caneta que você usou a primeira vez que você assinou o diploma do seu aluno, coisas assim, você vai botar ali. Aí você vai descendo, e tem um lugar que é tipo um cemitério. Mas não é um cemitério que tem gente morta ali, não. Não é isso. É que tem até uma lápide com o nome da pessoa até enterrado e não é uma magia. Sabe o que é isso? As pessoas que a gente realmente tem que deixar para trás e que a gente precisa viver um certo luto para pessoas que a gente tem que deixar para trás mesmo. Só que não é que a gente não gosta mais daquela pessoa, não é que a gente não ama mais aquela pessoa, é que tem que deixar para trás. Então, porque não vai fazer bem para nenhum nem para outro. E aí você enterra, coloca ali, coloca a lápide, e quando te vontade, volta lá e joga flores ali.
Joga flores porque é o que você tem para oferecer, como se fosse realmente uma parte daquilo ali morreu. Pode ser que aquela pessoa ressuscite, que depois as coisas mudem, mas a chance, de verdade, das pessoas se transformarem é muito pequena. é muito pequena. E outra coisa, principalmente, você imagine um cenário, e esse cenário eu não vou precisar dar um nome, mas você vai me entender. Imagina que eu conheço uma história de uma pessoa ou de uma família que mesmo uma perda grave, como o autoextermínio do próprio filho, por exemplo, não foi o bastante, não foi o bastante para haver transformação. Me diga o que teria de mais penoso para poder acontecer, porque Freud também vai abordar, mesmo com pré-determinismo, que uma dor muito grande do trauma, se vier outro trauma muito maior, pode ser que ele conserte o primeiro. Então a pessoa que está fazendo as coisas de uma maneira ficou tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que deveria ter modificado aquela linha de pensamento. Se não modificou, quem sou eu? Com terapia, com inteligência emocional, não tem nada que eu possa fazer. Só resta enterrar. Só resta enterrar. E aí é porque não tem opção, porque eu me lamento, eu tenho uma profundidade naquilo que eu sinto para as pessoas. E por isso eu não crio vínculo o tempo todo com ninguém. Porque é profundo o tempo todo. É muito intenso o tempo todo. E aí se eu preciso enterrar alguém, na minha cabeça a pessoa morreu mesmo. E aí, quando ela entende a gravidade da situação... Eu já fiz isso, você já falou sobre isso. Falei, não foi? Assim, en passant, e eu já fiz isso. Aí precisei sepultar minha irmã que vive aqui. Só para concluir... E agora minha irmã mais velha, que eu também sepultei, que mora no Brasil, mora em Curitiba e no Rio, ela me falou, tem 9 anos que a gente não se fala. Que eu liguei para ela por ocasião da morte do nosso irmão, e ela que criou os nossos irmãos. Então, eu acredito que a dor dela foi maior que a de todo mundo, porque é a dor de mãe. Isso. Ela criou esses irmãos mais novos. E ela, quando fica nervosa, quando ela chora, ela grita. É muito interessante, ela grita, ela tem uma crise histérica. E ela está em Curitiba, ela mora no Rio e em Curitiba. E a minha nora falou, dona Ivanete, a dona Maria José aceitou, falou que o Marco tinha morrido, ela ficou bem, falou, espero por isso há 20 anos, por tempo que ele teve o outro AVC, que quase morreu. Eu espero por isso já há 20 anos, me preparei para receber essa notícia há 20 anos, coisa e tal, mas depois diz que ela falou, vou embora. Eles moram no 4º andar e ela mora, tem o apartamento dela no 8º. Vou embora. Ela saiu e a minha nora e meu filho correram atrás. Meu filho não, o filho dela, que ela tomou esse meu filho, ela levou esse meu filho. E eles correram atrás, o filho dela e a nora dela. Correram atrás e ela começou a gritar no saguão do prédio. Teve uma crise nervosa, começou a gritar, chorar, coisa e tal. Aí ela falou pra mim, você vê, 9 anos que a gente não se fala. Por quê? Eu falei, minha irmã, eu já falei pra você. E vou te falar pela segunda e última vez. Nós não fomos criados para termos amor um pelo outro. Já começa por aí. Porque a mãe que fala mal de um filho pro outro, ela está jogando esses filhos um contra o outro. Ela não está mostrando que ela prioriza um filho, que ela ama mais um filho. Não. Ela está mostrando que mesmo que ela pensa que ama, mesmo o filho que ela pensa amar mais que os outros, ela não ama o bastante para poupá-lo desse desgosto de não ter amizade com os irmãos. Uhum. Que amor é esse? Amor que prejudica? Entendeu? Que amor é esse? Então eu falei para ela, nós não fomos criados para nos amarmos. Ivanete? Você vê o Marco sair do Rio, morar em Santa Catarina há 8 anos, nunca deu endereço pra gente. Ivanete? Morrer sem a gente saber que ele estava internado há 15 dias. Ivanete? Aqui, por outro lado, há um processo extremo oposto na criação de vínculo. E eu entendo até agora você explicando isso, que é uma parte que eu não sabia desses pequenos detalhes, o porquê que também você teve alguma dificuldade até de assumir certos compromissos, está na cara, né, o motivo. O extremo oposto é a capacidade de colocar alguém dentro do seu céu, dentro daquele mesmo ambiente onde ali, que pode ser permanente, pode ser para sempre, pode ser temporário,
aquela pessoa ou aquela situação, aquele cenário, igual eu falei, né? A pessoa chama aquilo ali de céu e coloca elementos ali dentro que representam as suas conquistas. Quando uma pessoa consegue ser algo tão ressoante com a gente, que a gente consegue entrar nesse céu e falar, então, a partir de agora, você mora aqui nesse céu meu. Mesmo que você tenha que dar o aviso, mas não se esquece que que o cemitério tá cheio. E, portanto... Tem protocolos, exatamente. Existem limites. E aí, quando as duas pessoas conseguem ressoar a ponto de dizer, não, beleza, deixa eu te levar pro meu céu, que é diferente do seu, e vamos lá para você ver como é, e eu vou te mostrar meu cemitério, vou te mostrar como é que essas coisas funcionam aqui dentro. E quando até existe algum erro, há uma flexibilidade de dizer, peraí, é um erro proposital? O que aconteceu? E ter uma negociação sobre aquilo ali que não gere nada fatal, que é uma minoria de pessoas que vai conseguir fazer isso, e por isso, Ivanete, eu falo e insisto, você nunca vai me ver incentivando ninguém, nem de brincadeira, fazer namoricos. Por quê? Porque eu não vou me responsabilizar nem indiretamente por incentivar ninguém a ter ninguém, porque normalmente é muito destrutivo. São famílias disfuncionais que criam filhos disfuncionais, que criam filhos frustrados, com dois extremos de frustração. Que ou querem criar um filho para a realização pessoal, que é a pior coisa que poderia acontecer, ou querem nunca mais ter filhos por um motivo muito ruim também. Quem não quer mais ter filho, é até bom, tá? Mas quem quer ter filho para uma realização pessoal, que a maioria, a ideia é muito ruim. A ideia de ter filho, que as pessoas têm, é muito ruim. Pra ter alguém pra cuidar de mim quando eu estiver velho. Porra, porque filho da puta é esse que quer um filho pra cuidar quando estiver velho? É o fim da puta tragédia. Que me pariu, não é possível que isso seja real. E aí eu fico indignado, porque tem poucas coisas que me incomodam, mas essa aí me incomoda muito. Mas me incomoda demais, porque as coisas que envolvem criança me deixa com raiva. Porque não é possível que alguém tá com isso na cabeça. Além do que, particularmente falando, eu já ensino minhas filhas desde agora que elas não têm obrigação nenhuma comigo quando tiverem as coisas delas. Não tem. Se eu ficar doente, elas quiserem visitar no futuro, foda-se se vem ou não. Não é a responsabilidade delas. Eu que tenho que me cuidar da minha saúde para não depender de ninguém. Porque agora, se elas vierem porque se sentem com dívidas emocionais comigo, porque são obrigadas. Porque querem, maravilhoso. Beleza, né? Show de bola. E melhor que venham na minha saúde pra me ver bem, pra me ver nas festividades. E não essa porra dessas festividades que tem no fim do ano, com a hipocrisia do caralho também, que é outra coisa. Nossa, porra, que insuportável. Já até sei que no fim de ano até o que eu vou fazer, né? Que eu tava pensando que eu vou fazer, já tenho uma mente, na minha mente já mais claro. Porque, cara, é muito chato. Outra coisa também que é particular, mas vou aproveitar esse momento que tá interessante, também daqui a pouco vai ter que encerrar. As pessoas que mandam felicitações, que não participam da nossa vida, merecem pelo menos nossa indiferença. Porque, olha, uma coisa é igual você falou agora aí, teve gente que você teve que se afastar, mas que fez parte da sua história, independente de como que isso se deu. Faz parte. Então, em algum momento, há, sim, uma interação e tudo mais, de um jeito ou de outro, uma coisa negativa ou positiva. Mas tem gente que não significa nada. E passa a significar menos quando tenta certas aproximações irregulares, disfuncionais. As pessoas tentam arranjar um casamento para ser feliz, vai destruir a vida dele, vai destruir a vida dela. Não tem casamento para você ser feliz, você vai entregar pro outro que te transborda. Filha das putas. Quando transbordar felicidade, você vai ressoar felicidade com o outro e vai potencializar, vai criar um terceiro elemento que não depende do outro. Mas aí, ó, a descrição que eu acabei de dar, você deve conhecer no máximo 2 ou 3, se conhecer alguém com essa característica de autonomia. Pode falar, Ivanete. Não conheço, não. Não conheço ninguém. Olha aí que merda. Eu digo a você, da minha casa, nós éramos em 5 filhos, agora somos 4, né? 3 mulheres e 2 homens. É uma coisa assim, cada um... É como se fosse uma casa pequena, com 5 filhos, que cada filho morava num estado diferente do outro, dentro da mesma casa. Uhum. Nós não morávamos em casas separadas, nós morávamos a uma distância tão grande, mesmo dormindo debaixo do mesmo teto, pisando no mesmo assoalho, que parecia que cada um estava num estado. Então ela disse para mim, a minha irmã disse para mim, vamos tentar arrumar isso agora. Eu falei, minha irmã,
Eu acho louvável a sua intenção. Acho muito boa. Mas, para mim já é tarde. Eu estou me ocupando agora de outras coisas. E eu não vou viver mais 70 anos para tentar consertar isso. Porque nem é certo que vai consertar. Obrigado, Cadu. Para me propor a consertar isso. Na minha opinião, deixa como está. Porque aí a gente tem um ponto, né? Que é o que eu falei da visita com flores ao túmulo. A não ser que o morto ressuscite, a não ser que aquele morto ressuscite, do contrário, o que sobra mesmo são aquelas flores no túmulo mesmo, porque no emocional que eu tô falando, porque realmente, olha, existe uma razoabilidade no que você falou, porque em qualquer fase é possível se transformar, mas eu tô querendo, é uma coisa que vale a pena, esse esforço todo? Não. Então acabou, foi. Agora é o que eu digo a você, coisa que eu não teria coragem de dizer antes, não vou dizer a você que eu tinha coragem de pensar, que o pensamento é livre. Sim. Mas eu não tinha coragem de dizer, e agora eu tenho, você entende? Total. É por isso que eu digo você que eu tenho certeza absoluta, Richard, que você não faz ideia do quanto. E eu fico pensando como é que eu estou conseguindo viver essas mudanças todas ao mesmo tempo sem conflito. Mas é possível. Porque eu acho que se não aconteceu, pode acontecer, e é esperado, inclusive, que esses pensamentos batam num dado momento, um bata no outro. Sim, podem espancá-los. Não, eles estão caminhando lado a lado, mas separadamente. Entendeu? Cada um na sua trilha. Sim. Eu não estou tendo conflito. Oi, Ivanete. Eu não estou tendo conflito. Oi. Esse estado de plenitude que você está falando, teve uma vez, eu não sei se você estava na live, que para as pessoas entenderem algumas coisas, às vezes eu faço um itam, uma história, como se fosse como se eu tivesse, tipo, num enredo de uma história. E eu falei isso exatamente do jeito que você falou aí, que eu fiz uma viagem lá entre o Olimpo e o Submundo, que tinha vários elementos ali, alegria, tristeza, meu passado, meu futuro, e eles estavam se combatendo, né? E só pararam de se combater quando eu comecei a aceitar do jeito que eles são. E eles começaram Sim, eu estava. Entende a questão? Quando eles começaram a aceitar do jeito que são, a sabedoria veio junto com a morte. E eu, meio confuso e tal, conversei, me apaixonei pela sabedoria e transei com a morte. É bem forte a fala, porque quer dizer também que eu passeei em algum lugar dentro da cabeça, entre as trevas, mas para entender onde tem luz. A gente que está acostumado a ser reprimido, Ivanete, de criança, ou igual você falou, né? Uma coisa é você não chegar a palavra porque você não quis, outra coisa é porque não consegue. É porque chegou o ponto que essa repressão faz você não olhar para o lado negativo que tem dentro de nós, que não é nem negativa a palavra, é o lado sombra mesmo. Porque a Ivanete viril, firme e até violenta, se precisar, tem que existir. Não é para você ser violência, mas você tem que ter a capacidade de ser violento, senão você vira só uma vítima. Agora, do mesmo modo, você tem que ter a capacidade de ser uma pessoa generosa e não ser muitas vezes para não ser prejudicada nisso. Então são elementos que eu estou entendendo, que eles não estão em conflito, mas é porque finalmente agora você entendeu que você pode ser você. Demorou um tempo, mas você pode ser você mesmo. E é a habilidade mais simples e ao mesmo tempo a mais difícil que você vê o ser humano fazer. Pode falar. Eu não sabia dizer não para minha filha. Então, a minha filha saía para o trabalho 7 horas da manhã, eu já estava trabalhando, porque eu acordo, não estou acordando 1 hora da manhã. Ai, esqueci de te contar. Só que agora eu estou dormindo demais, né? Só que agora, eu acordei esses dias 5h30 da manhã, falei, meu Deus, o que é isso? Parecia que eu tinha caído no outro mundo. Falei, levantei a persiana externa da janela, o dia não tinha amanhecido